Olá, bem-vindos, bem-vindas. Como é bom ter você aqui conosco. É uma grande alegria ter vocês novamente nesse vídeo, Luzia Telestai. Tá? Um prazer. Pode se inscrever, tá? Coloca seu joinha aí. Gente, ontem eu estive fazendo uma visita no hospital para uma amiga. Você sabe que o hospital é uma coisa assim que às vezes deixa a gente deprimida, né? Mas eu saí de lá tão alegre, tão feliz. Minha amiga que estava doente, né? Ela já sarou, recebeu alta. Veio embora hoje. Você sabe que eu estava olhando assim para ela. Gente, mas ela tem tanta alegria, tanta felicidade. Eu falei, como é isso, né? A pessoa dentro do hospital, internada, dependente de ajuda, né? Tava lá a sobrinha dela, a Vic, Viviane, a Vic tava lá. Aí eu fiquei assim, olhando as duas, né? É uma troca de carinho, de afeto. Eu vi a menina, a Vic, cuidando dela, assim, com tanto amor. Eu falei, meu Deus, como Deus usa as pessoas, né? Às vezes as pessoas querem ser usada para uma grande coisa, né? Fazer coisas assim aparentes. E lá dentro daquele quarto de hospital não tinha ninguém vendo ela, só tinha eu ali. E elas nem estavam percebendo que eu estava ali observando. Olha, muito bonito, viu? E a minha amiga Edna, aí eu comecei a pensar nela, em como eu conheço há muitos anos, né? Nunca vi aquela mulher reclamar de nada, de nada. Ela não reclama, ela não murmura. Crente! Ela é uma cristã muito linda. Ela é uma crente, passando por um momento, né, delicado, mas com alegria, com felicidade, falando bem de Deus. E a Vicky lá, sabe? Passando creme e penteando o cabelo e cuidando. Eu falei, meu chapéu, povo de Deus, sabe que isso é um testemunho muito bonito. A Vicky é crente, a Edna é crente. Eu falei, nossa, vou querer ser crente igual elas quando eu crescer. Verdade, verdade, né? Aí, eu estava pensando, né, que eu ia precisar falar essa palavra hoje, né, sobre que Deus, as pessoas estão falando aí de Deus um monte de abobrinha, né? E uma das abobrinhas que andam falando dele é que ele tá demorando, que esse negócio de Jesus voltar já faz tempo, que ele não volta nada, que não sei o quê. Metendo pau. Eu tava um dia desse, numa conversa dessa, né? Aí, Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 9, olha o que Pedro fala. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam ou como julga alguns. Pelo contrário, ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, olha, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não está demorando, não está assim, a promessa dele vai se cumprir no tempo certo, porque ele quer salvar todos. Aqui está escrito, ó. Eu não estou acrescentando nada aqui. Olha aqui, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Ele, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, ele não quer que ninguém sofra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lembra esses dias que a gente estava falando sobre arrependimento? Que é Deus que coloca o arrependimento no nosso coração? Tá lá em Romanos, a gente fez isso com Romanos, lembra? É Deus que coloca o arrependimento no nosso coração. E Ele não quer que ninguém pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí, vendo esse quadro, né, que eu presenciei ontem, dessa manifestação de amor da Vicky com a Edna, e a Edna com Deus. Porque uma mulher que serviu a Deus, né, há tantos anos na vida dela, ela podia falar assim, mas eu não merecia estar passando por isso agora, né? Agora seria a hora de eu estar curtindo a minha vida. E olha, eu tô aqui no hospital. Nada. Agradecida, gratidão. Você sabe que isso faz parte da graça de Deus na nossa vida. É Deus que coloca, é Deus que dá, né? Mas a gente que decide se a gente vai querer ser uma pessoa de gratidão ou uma pessoa reclamona, né? É a gente que decide. Então, vamos combinar assim? Decide ter gratidão. Faça isso. Olha, eu penso assim, sabe? A Vicky e a Edna ontem, lá, eu vi assim, elas vivem um tempo de gratidão. Tem os problemas, dificuldade, mas elas vivem um tempo de gratidão. Que seja assim na nossa vida também, né? Que seja assim, né? Agora, nós precisamos ser fiéis, né, no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. É importante a gente ser fiel para que a gente leve pessoas ao conhecimento de Deus. Você sabe, muitos anos atrás, eu separei esse versículo aqui de Ezequiel. Abra sua Bíblia aí. Tá com a Bíblia aí? Gente, toda vez que eu aparecer, pega a Bíblia. Abra a Bíblia junto comigo. Ezequiel 33, 7 a 9, tá? Esse texto era muito divulgado. Se falava na igreja direto desse texto, né? E era uma coisa tão séria. Olha só o que fala esse texto de Ezequiel 33, 7 a 9. Filho do homem, falando conosco, né? Filha do homem, filho do homem, eu fiz de você uma sentinela. Olha o que Deus fez de nós. Para a nação de Israel, para nós aqui no Brasil, né? Para outras nações, quisera que você fosse para outros lugares divulgar, né? O nome do Senhor. Então ele está dizendo assim, ó, filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para nações. Por isso, ouça a minha palavra, ó, e advirta-os em meu nome. É para falar a palavra de Deus, né? A gente tem que ouvir a palavra de Deus e advertir as pessoas em nome do Senhor. Aí ele está falando assim, olha o que ele diz aqui, ó. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, olha, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você, de fato, advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá na sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Sério isso, né? Muito sério. Então, eu precisava falar sobre, né, esse assunto, né, da pessoa falar, divulgar o nome do Senhor com essa seriedade. Aquela atitude de afeição, de atenção, de carinho, de cuidado da Vicky com a Edna, aquilo é um pregar o evangelho. Porque a enfermeira entrava, o médico entrava, as pessoas entravam e via ali, ao vivo e a cores, o amor na prática. Porque tem muita gente que faz o acompanhamento, mas de qualquer jeito, sabe? Assim, sem o carinho, sem o amor. Mas o Senhor, Ele derramou o amor dele no nosso coração. Lembra Romanos 5,5? Tá fresquinho, né? As coisas de Romanos tá fresquinho. Derramou o amor dele no nosso coração. A gente tem esse amor para dar.
E aí, o Senhor está falando assim, olha, eu designei você como um sentinela. O sentinela, ele tem que avisar sim se a pessoa está no erro. Mas o sentinela, ele pode avisar com o comportamento dele, o jeito dele viver. O jeito dele viver, dele ser, dele se comportar, as coisas que ele faz, deixa claro que Deus é na vida dele. É o motivo do outro perguntar por quê. E aí falar, né? E daí você falar. E ele fala assim, olha o que ele tá falando assim, ó. Se você disser para o ímpio que ele vai morrer, né? Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, é certo que ele morrerá. E você não falar para ele, sabe, parar de pecar, para ele parar de errar, se você não falar, esse ímpio vai morrer na iniquidade. Mas o Senhor está falando, ele vai responsabilizar a gente por não ter falado, né? Então, a importância de falar para a pessoa que está longe de Deus, que ela precisa estar perto, voltar para Deus. Quem tem que falar sou eu, você. Não é? Deus não, olha, Jesus não vai voltar aqui para falar, e nem os anjos, porque os anjos queriam fazer isso. E ele falou, não, quem iria fazer essa parte seria nós, a igreja, tá? É a igreja que faz a parte de divulgar o evangelho. Então, a gente precisa falar do amor de Deus. E se o Senhor falou, o cara vai para a sepultura, a gente tem que falar. Fala que vai. Sem chance. É certo que todos morrerão, é certo. E a gente não sabe o dia. Por isso que é importante a gente falar, né? Para a pessoa se arrepender, para a pessoa acertar. Se acerta, volta para a igreja, vai servir a Deus. Porque se a pessoa não fizer, Deus vai cobrar da gente. Ele está falando aqui, ó. Eu considerarei você responsável pela morte dele. Né? Antigamente as pessoas falavam muito isso. Sabe por que eu falo antigamente? Porque eu já sou velhinha, né? Eu tenho 62 anos. Essa palavra aqui eu ouvia muito quando eu tinha 16, 18, 20 anos. Eu entreguei minha vida para ser missionária, sabe quando? Quando eu tinha 16 anos. Nesses textos aqui, ó, me assustava. Falavam, oh, eu vou ser responsável? Aí eu queria falar. Por isso que eu me entreguei para missões, né? Para ser missionária. Com 16 anos eu levantei a mão assim, eu quero, Senhor. Aí eu orava assim, ó, lugar mais necessitado, mais necessitado. E acabei que, né, fui sempre trabalhando assim em lugares muito carentes mesmo, né? Só no bordel, fiquei 10 anos dentro do bordel. 10 anos. Te dava um estudo lá que chamava Quem é Jesus? Não, era assim, o estudo lá era assim, 10 minutos com Jesus, dentro do bordel. Chegava e falava para as cafetinas, né? Olha, eu preciso de 10 minutos com uma moça sua. Mas isso era uma conquista, tempo, tal, né? Aí quando a gente conseguia a moça, era 10 minutinhos. Falava de Jesus para ela e ia embora. Era assim. Todo dia a gente estava lá. Eu e a equipe, né? Nunca trabalhei só. Equipe sempre com outra pessoa. Quando não tinha, tinha sim, tinha os anjos, Pai, Filho, Espírito Santo, equipe forte. Então, e por aí eu comecei falando, por causa desse texto aqui. Eu considerarei você responsável pela morte dessas pessoas. E é verdade. Então não pensa que ser crente já tá tudo bem, tá tudo bom. Ai, que gostoso, tô sendo crente, tô servindo a Deus, né? Mas tem uma parte aí. Agora, se você não tem o ministério de pregar o evangelho, de ser um missionário, né? Missionária como eu, mas a responsabilidade tem, tá? Que é de contribuir, orar, incentivar, ajudar sim nos bastidores, que dá certo também, tá? Aí ele fala assim, ó, entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus maus caminhos e ele não se desviar,
ele morrerá na sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Não quer dizer que você vai falar, ele tem que se converter. Às vezes a pessoa não quer, você não tem nem como obrigar. Mas você fez a sua parte, né? Você vai estar livre dessa responsabilidade. Difícil, né? Palavra dura? É mais que a palavra. Ezequiel tá aqui, tá? Então, e a Bíblia ela fala mais, né? Ela fala assim que a pessoa que ganha alma é sábio, né? Naquela época talvez Salomão nem tinha essa palavra que nós temos hoje, né? Psicólogo, um bom psicólogo. Um bom psicólogo é um ganhador de almas, né? Vou ler aqui, o Provérbios 11:30. Olha o que Provérbios 11:30 diz, e aí eu estou encerrando. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista a alma é sábio, né? Então, se você aprende a ouvir a pessoa e conversar com a pessoa, encaixar Jesus dentro daquela conversa, é sábio. Levar a pessoa ao conhecimento de Jesus. É isso, tá? Sou Luzia Telestai. Foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.